Tá. Pronto. Que a gente viu que é a soma da energia cinética mais energia potencial. Energia cinética, mv² sobre 2. E a energia potencial é o peso vezes a altura, mgh. Ok? Uhum. Só que o que é que acontece? Existe uma lei da conservação de energia. Se a gente tiver dois pontos diferentes, por exemplo, tem alguns exercícios que o pessoal utiliza muito, a montanha-russa. Então, por exemplo, vamos considerar aqui uns pontos quaisquer. Tem aqui o ponto A, ponto B e o ponto C. E eu posso considerar até aqui no solo, ponto D também. Então, o que acontece? De acordo com a conservação da energia, a energia mecânica do ponto A tem que ser igual à energia mecânica do ponto B, e tem que ser igual à energia mecânica do ponto C e do ponto D. Certo? Uhum. Então, sempre há conservação de energia mecânica. Por quê? Porque ocorre mudança de energia cinética com energia potencial. Não tem aquele... Não sei como é que o pessoal chama aquele instrumento, que tem umas bolinhas que ficam batendo, assim, uma atrás da outra. Você puxa a primeira, aí ela transfere energia e fica batendo por um bom tempo. Eu sei. Já viu? Eu era doido Eu antigamente sei. para ter um bichinho desse. Eu não sei como é que se chama. Essa... Esse também É é um um exemplo... brinquedo, né? Hã? É um brinquedo? É, tipo um brinquedo que o pessoal usa nos escritórios. Você tem várias esferas presas, amarradas. Aí você puxa a primeira, ela vai transferindo energia, eles vão ficar batendo por um bom tempo. Uhum. Depois eu vou ver se eu pego essa Eu sei imagem qual para é. te mostrar. Ali é um exemplo claro dessa história da conservação da energia. O que acontece? Você pega a primeira bolinha, aí quando você solta, ela transfere energia potencial, se converte em energia cinética, transmite para as outras bolinhas, e essa conversão de energia cinética e potencial vai acontecendo a todo momento. Energia potencial se convertendo em energia cinética e vice-versa. Tá? O lance é mais ou menos esse. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui da montanha-russa, se a gente considerar aqui um nível de referência, normalmente a gente pega o nível de referência onde a energia potencial seja zero, que é no caso aqui do solo. Por que a energia potencial é zero? Porque se a gente está considerando aqui o nível de referência, a altura é zero. Certo? Uhum. Quando a altura é zero, todo esse termo aqui vai embora. Então, a gente já tem uma simplificação dessa expressão. Mas, normalmente, então, o que é que a gente faz? Vamos supor que eu quisesse, não sei, vamos supor que eu queira calcular a velocidade aqui no ponto A. Aí você faz. Eu sei que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto D. Mas o que é a energia mecânica do ponto A? É a energia cinética de A mais a energia potencial de A. Velocidade de A sobre 2 ao quadrado. Energia potencial de A, mgh, altura de A. Energia cinética do ponto D, a energia com que ele chega ao solo, velocidade de B sobre 2, e a energia potencial do ponto D. Normalmente a gente tem que fazer essas substituições aqui, ó. Só que como a gente está considerando que a energia potencial aqui é o nosso nível de referência, aí esse termo vai embora. Tá? Então, normalmente na questão, o que é que ele vai precisar fornecer? Se eu quiser calcular a velocidade de partida lá no ponto A, eu tenho que saber qual é a massa do objeto, tenho que saber qual é a altura em que ele se encontra e tenho que saber qual é a velocidade com que ele vai chegar no ponto D. Aí, tendo essas informações, eu consigo calcular essa velocidade aqui. Então, a gente vai começar a pegar esse exercício, essa história, conservação da energia mecânica. A gente vai partir dessa relação aqui. Energia mecânica num ponto arbitrário, que a gente vai escolher, é igual a energia mecânica no outro ponto. Aí a gente vai ver, com base nas informações, se há alguma coisa que a gente pode cancelar ou substituir. Eu te mandei no zap o brinquedo. Cara, é exatamente isso aí. Pêndulo de Newton, é isso mesmo. E ele demora aqui só a parar. Num sistema ideal, se não tivesse a resistência do ar, ele não iria parar nunca. Porque a conservação de energia, ele ia sempre se converter ou ele continuaria sempre em movimento. Só que como a gente tem a resistência do ar, ele para mais porque existe a perda de energia por conta da resistência, força de atrito do ar, entendeu? Mas assim, se você estivesse num ambiente idealizado, com vácuo,
você colocando, sem perdas de energia, ele nunca iria parar de se mover. Ele vai ficar para sempre lá, batendo. Em teoria, isso é para acontecer, porque a conservação tem outra, quando ele volta, se mexe na energia anterior, e essa oscilação ele fica sempre em movimento. Mas você pode observar que mesmo como um brinquedinho, vamos dizer, ele demora que só para parar. Uhum. Essa primeira fórmula aqui é energia mecânica de A, igual Isso. a energia Energia mecânica de B, né? mecânica, que é dada pela soma das duas energias, cinética e potencial. Abandona um objeto do alto de um apartamento de um prédio residencial. Ao chegar ao solo, a velocidade do objeto era de 72 km por hora. Então, ele forneceu a velocidade de B. Vou botar bem aqui. Velocidade de B, 72 km por hora. Admitindo o valor da gravidade, como 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando as forças de resistência do ar, determine a altura do lançamento. Então, ele quer saber a que altura do prédio ele estava quando lançou esse objeto. E a única informação que ele nos deu foi a velocidade de chegada no chão, velocidade no ponto B. Tá? Então, um caminho de resolução é essa história da conservação de energia mecânica. Então, a gente começa colocando energia mecânica do ponto A tem que ser igual à energia mecânica do ponto B. Certo? O que é energia mecânica? Soma da energia cinética com potencial. Só que aí a gente vai imaginar... Não, deixa eu colocar todo. Energia cinética de A mais energia potencial de A é igual à energia cinética de B mais energia potencial de B. Certo? Agora sim, o que é energia cinética? M, velocidade de A ao quadrado sobre 2, energia potencial, mg vezes a altura. Isso vale para os dois lados. Energia cinética de B, ficou apertado aqui, mghb. Dá para ver? Dá, né? Pronto, só que aí é que vem as considerações importantes na questão. No ponto A, como a gente está considerando que ele soltou o objeto daqui, então a gente considera que essa velocidade em A seja zero. Que ele estava lá e ele soltou o objeto, está iniciando o movimento. Uhum. Certo? Ou seja, no ponto A, considera-se que ele só tem energia potencial, que ele está a uma certa altura, então tem energia potencial. Mas a gente vai eliminar esse termo aqui da energia cinética, porque ele não estava em movimento ainda. Já para o ponto B, o que é que a gente tem? Ele vai chegar ao solo com uma certa velocidade. Então, na iminência de tocar o solo, ele vai estar com a velocidade B que ele forneceu no exercício. Mas Sim. aqui a gente vai dizer que a energia potencial é zero, porque o nosso nível de referência ao solo, a altura é zero. Então, para o B, a gente diz que ele só tem energia cinética. No lance das bolinhas, o que é que acontece? Quando você solta a primeira bolinha, é como se, quando ele solta o objeto. Você está segurando a bolinha lá em cima para começar. Ele só tem energia potencial, não tem energia cinética. Mas à medida que você solta e o movimento começa, essa energia que era só potencial vai se transformando em energia cinética. Então, quando ele chega para tocar outra bolinha, toda aquela energia potencial, então quanto mais alto, maior a energia, né? Toda aquela energia potencial foi convertida em energia cinética. Aí ele transfere para a bolinha seguinte, que transfere para a bolinha seguinte, até chegar na última. Aí na última, a energia cinética é tal que faz com que ele se suba a uma certa altura. Volta a ser convertida em energia potencial. Aí ele chega a uma certa altura, tem energia potencial máxima, volta, vai se converter em energia cinética, transfere energia para outra bolinha e isso continua. Então, começa com energia potencial, que se converte em energia cinética se converte em potencial, potencial em cinética e fica essa transformação. Então, a lei da conservação é isso. É justamente o que a gente está vendo aqui. Ó. Inicialmente, ele só tem energia potencial, que vai se transformar em energia cinética. Só que o movimento vai ser interrompido porque ele vai tocar no solo, né? É diferente do pêndulo de Newton, que depois a energia cinética volta para a energia potencial, potencial para a cinética e assim por diante. Pronto, então aqui, ó, feito isso, tendo essas considerações, aqui fácil para tu copiar, é só nós fazermos agora as substituições. 72 em metros por segundo, tem que transformar também. Dá 20, né? Exatamente. Então, coloque aí, ó.
A massa, quanto é que era a massa? Cadê? Ele não deu a massa, mas é porque ele não vai precisar, porque de acordo com as considerações que nós fizemos, a gente pode cortar também essa massa com a outra, já que está tudo multiplicando. A gente não precisa nem conhecer a massa do objeto para saber qual a velocidade com que ele vai chegar. Não influencia a massa. Não. Mas é porque não tem a resistência do ar ou caso tivesse também não influenciaria? Não. Por exemplo, se eu soltasse aqui o apagador e uma folha de papel da mesma altura, você acha que os dois cairiam ao mesmo tempo ou em tempos diferentes? Acreditaria que em tempos diferentes. Qual? Quem cairia mais rápido? O apagador, né? Tá falando tão É o desconfiado. apagador? Mas é porque é o seguinte, isso vai depender de como você fizer. Pode até fazer essa brincadeira depois aí. Se eu soltar realmente o apagador e a folha de papel aberta, a folha vai tender a deslizar, mas porque ela encontra ali a resistência do ar. Mas se você fizer uma bolinha com a folha de papel e soltar os dois, você vai ver que os dois vão cair ao mesmo tempo. Bem interessante. Entendi. Pode fazer o teste depois aí. Faz uma bolinha de Então, papel e um objeto qualquer mais pesado, solta os dois da mesma altura, que eles vão cair igualmente. Entendeu? Quando a folha está aberta é diferente, porque ela encontra a resistência do ar e ela vai planando. Mas aí Então, justamente... o que vai definir vai ser o que vai definir vai ser o espaço, então, né, do objeto. Como assim o espaço? Tipo, se ele fosse maior que nem a folha, assim, porque ela... a área Você superficial. está falando que ela é amassada. É a área superficial. Aham. Entendeu? Entendi. Mas aí quando você reduz essa área superficial, forma uma bolinha, não encontra mais essa resistência, cai no mesmo tempo. Claro que dependendo do objeto, se encontrar a resistência do ar, não vai acontecer, mas se você tiver também no vácuo, qualquer objeto, se for uma pena, uma bola de chumbo, independe da massa, é para cair ao mesmo tempo, se não tiver resistência do ar. Uhum. Só depende da aceleração da gravidade. No caso, Eden, eu vou cortar as duas massas, né? Sim. Ele não dá o valor da massa e também não dá o valor da... Ele quer saber a altura, né? Isso. Aqui tu pode cortar, mas só porque está tudo multiplicando. Você tem m vezes g vezes a altura de um lado, né? E tem m vezes velocidade sobre 2 do outro. Como não tem nenhum termo somando entre um e outro, você pode fazer esse cancelamento, quando é tudo multiplicativo de um lado e do outro. Aí eu posso simplesmente fazer isso aqui. Uhum. Mas se tivesse uma soma ou uma subtração no meio de algum termo, já não ia. Tá? A não ser que todos os termos tivessem m escrito, aí poderia ser. Mas a priori é isso, tem que estar tudo multiplicando. Ficaria 10H igual a 200, né? Sim, tu já pediu, não foi? Aham. Certo. É 20, né? Exatamente. O negócio é só a fórmula. E essas considerações que já vão simplificar bastante. Tô te mandando outro vídeo aqui, essa história da queda dos corpos. Ele coloca sob condição de pressão atmosférica e depois faz o mesmo experimento no vácuo. Uhum. Aí você vê como no vácuo eles vão cair exatamente ao mesmo tempo. Nossa, olha. Legal, né? É. Vamos para a seguinte. É impressionante. É que pode, né? Gostei. Não é, cara? Intuitivamente a gente acha estranho, né? Massa. Acho massa, eu gosto dos professores. É por isso que quando eu ia lá na sala de aula no UFC, eu levava também os experimentos para eles virem, que eu acho muito legal, que desperta mais o interesse pela ciência. E quando a gente fica só assim no número, sem sentir a coisa, é diferente, sabe? Às vezes o pessoal acha entediante a química, a física, porque tudo bem, né? Muita fórmula, vou estudar física. Mas depois que você começa a entender o que há por trás, o que é que essas fórmulas fazem, qual é o efeito promovido por elas, se torna mais interessante. Eden, mas é porque a altura é baixa, né? Mas se aumentar a altura, tu acha que as duas ainda caem? É para ser independente da altura. Condições ideais, sem vácuo, independente da altura. Tem uma relação que a gente prova, relação bem simples, em que a gente prova isso. Observa aqui.
Ó, a gente não fez essa aqui, só que a gente substituiu os valores, né? Sim. Se eu quero calcular a velocidade no ponto B, essa velocidade, ó, eu não vou substituir os valores, eu vou somente utilizar aqui as letras, tá? As variáveis. Então, o que é que a gente tem? Que é a velocidade de B. Esse 2 aqui eu passo multiplicando para cá, 2 vezes G vezes a altura. Certo? Em outras palavras, nessa situação de você estar jogando um objeto do alto, a velocidade de chegada em B, ela só depende, ela é dada pela raiz de 2GH, ou seja, ela só depende da gravidade e só depende da altura, mas independe da massa. Você vê que a massa não aparece na fórmula. Então, o que a gente sabe? Que a velocidade vai ser tanto maior quanto maior for a aceleração da gravidade, quanto maior for a altura. Então, se você está em outro planeta em que a gravidade é menor, ele vai chegar mais lento, vai demorar mais tempo a cair. A velocidade é menor, certo? Sim. E também a depender da altura, enfim, aqui a gente sabe intuitivamente, quanto mais alto, maior a força de impacto lá no solo. Mas é isso. Como na fórmula a gente cancela as massas, então a velocidade de chegada ela não depende da massa do objeto, só depende da aceleração da gravidade do planeta e da altura de lançamento. Fisicamente é isso. Então, independente da altura, não interessa. As velocidades vão ser as mesmas para qualquer objeto. Interessante, né? Mas realmente vai de encontro à nossa percepção da natureza. Mas é isso. Vamos para a próxima. Aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente não vai pensar em energia cinética potencial. A gente vai trabalhar com quantidade de movimento, que é o que eu te passei ontem. É outra situação. O que é a quantidade de movimento? A gente representa por Q, é a massa do objeto vezes a sua velocidade. Tá? Assim como a gente tem a conservação de energia mecânica, também existe conservação da quantidade de movimento. Ou seja, aqui a gente está falando de dois objetos, tem os dois patinadores. Então, eu posso dizer que a quantidade de movimento do patinador 1 mais a quantidade de movimento do patinador 2, vou colocar assim, antes e depois, tá? São dois momentos diferentes. Antes é igual à quantidade de movimento do patinador 1 mais a quantidade de movimento do patinador 2 depois. Depois de alguma coisa, depois de uma colisão, de um empurrão, seja o que for. Certo? Então, isso aqui é conservação. Lá era conservação da energia mecânica, agora é conservação da quantidade de movimento. Então, nessa questão, por que eu observei que a gente não vai brincar com energia cinética e potencial? Porque aqui os dois estão no mesmo nível no solo, então não faria muito sentido, não tem diferença em energia cinética. Aliás, a energia cinética vai ser diferente, porque a velocidade pode ser diferente, mas a energia potencial dos dois vai ser a mesma, então provavelmente eu não ia conseguir uma boa simplificação. Tá? Mas vamos lá. Então, inicialmente os dois estão parados, cadê aqui? E depois um empurra o outro. Aí, o que é que deve acontecer? Um vai sair com uma certa velocidade para a esquerda, o outro vai sair com uma certa velocidade para a direita. É isso. Então, vamos colocar aqui essa história da conservação da quantidade de movimento. Ó, o antes é essa configuração, que os dois estavam parados. Mas tudo bem, eu vou escrever do mesmo jeito, só para ficar claro. A massa do patinador 1 vezes a sua velocidade antes me dá a sua quantidade de movimento. M vezes V. Para o patinador 2, a massa 2 vezes a sua velocidade também me dá a sua quantidade de movimento. Isso é o antes de um empurrar o outro. Aí depois, a massa de 1, ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de V1', e a massa 2, uma velocidade V2'. Beleza, só que antes os dois estavam parados. Então, se antes eles estavam parados, ninguém tinha velocidade. Esse termo todo aqui, à esquerda, vai ser 0. Então, a gente só vai ter mesmo quantidade de movimento depois do empurrão. Então, eu vou colocar a massa de 1 vezes a velocidade dele, menos a massa de 2 vezes a velocidade do outro.
Por que que agora eu inventei esse menos? É só questão de notação. Se um está se movendo para a esquerda e o outro está se movendo para a direita, então eu vou atribuir que uma das velocidades seja negativa. Certo? Tá certo. Bom, essa é a consideração que a gente precisa, são as considerações que a gente precisa fazer para a resolução do exercício. Então, agora vamos recuperar as informações que ele dá. O patinador 1, a massa, vou dizer que tem 40 quilos. Qual foi a velocidade que ele deu? Foi do 1 ou do 2? Sabendo que o patinador de 60... o 2 é que tem a velocidade. Então, o V1 eu não sei a velocidade, o outro patinador tem 60 quilos, e depois do empurrão, ele adquire uma velocidade de 4 metros por segundo ao quadrado. Pronto, ó. Vê como fica bem simples? Uma equaçãozinha. Sim. 60 vezes 4 dividido por 40. Aí a gente vai ter a velocidade do outro patinador. Simplesmente. 60 vezes 4, 120. 240 dividido por 4 dá. Exatamente. Velocidade 240 dividido por 4. Aliás, por 40, né? Se cortar o zero, né? Corta o zero, 24 por 4. Dá 6, né? 6 metros por segundo. Pronto, só isso. Exercício feito utilizando conservação da quantidade de movimento. Olhando essa mesma situação, vê se você me diz qual seria a velocidade do primeiro patinador se os dois tivessem a mesma massa. Vamos supor que os dois pesassem 40 quilos. A velocidade do segundo seria a mesma? Pode manter. 4. E aí? 4 metros por segundo. Exatamente. Olha, então observa aqui, ó, a diferença. Se eles têm a mesma massa, então essa quantidade de movimento ela é igualmente distribuída entre os dois. Então, se um adquire 4 metros por segundo, o outro vai ter a mesma massa, ele também vai adquirir a velocidade de 4 metros por segundo. Uhum. No que nós fizemos, tinha um que era mais pesado. O mais pesado, que era o de 60, que a gente já conhecia a velocidade, ele saiu a 4 metros. Mas o mais leve, de 40 quilos, ele saiu a 6 metros. Okay. Aquela questão da dificuldade de você movimentar um objeto mais pesado. Entendeu? Mas se as massas dos dois forem iguais, a velocidade assumida por ambos será a mesma. Tá bom. Ok? Muito bem. Vê se você já consegue pensar em alguma configuração para número 3. Também vai sair por quantidade de movimento. Ficou assim, Eden, eu fiz a massa do patinador, 60 quilos, vezes a velocidade dele, que é 2 metros por segundo. Está dando Certo. 120. Certo. Igual a massa do latão, que é 20 quilos, vezes 0, né? A velocidade dele que tá parado. Mas é porque ainda não é o igual. Ó, aí é o seguinte, é do mesmo lado. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Porque você começou pensando bem. Apenas o patinador está em movimento. Então, é aquela história do antes e depois, certo? Então, antes, o que é que você tem? O patinador desatento, beleza. Então, você tem a massa dele vezes a velocidade. Ok. E você tem o quê, meu Deus? O latão que está parado. Então, ele tem uma certa massa, velocidade zero. Isso é no início ainda, é o antes. Ele ainda não se chocou. Aí, depois do impacto, é que você tem a outra situação. Aí, o que é que acontece no impacto? Em um determinado instante, ele se choca com um latão de lixo completamente cheio. Após a colisão, o latão é arrastado por alguns metros. Sabendo que a massa do latão, então agora você tem, eles vão continuar em movimento, você vai ter a massa do patinador, vezes a velocidade adquirida, mais a massa do latão, vezes a velocidade adquirida, que vai ser a mesma. Uhum. Então, antes, a quantidade de movimento do patinador é esta, a quantidade de movimento do latão é 0. Mas, no final, ambos assumem quantidade de movimentos relacionadas às suas massas e a mesma velocidade. Certo? Uhum. Tanto é que, às vezes,
quando tem essa situação de um sair junto com o outro, agarrado, o pessoal já faz assim direto, ó. Junta a massa dos dois e multiplica pela velocidade, que vai ser a mesma coisa. Depois, no caso, né? No depois, entendeu? Mas tanto faz. Às vezes o pessoal já pula para cá, mas é a mesma coisa. Porque se você observar bem, é como se fosse aqui, na mesma variável, 60V mais 20V vai dar 80V, né? Certo? Aí você consegue descobrir essa velocidade. É porque tu já pensaste que era depois, né? Tu já botou depois da igualdade, não foi? Sim. Bom, mas é isso. É o antes. Toda essa configuração anterior é essa. Um está em movimento, o latão está parado. Aí, a partir do choque, é que você pensa, igual, aí tem a nova configuração. Dá 1,5, né? Yes, 1,5 metros por segundo. Você vê, o patinador, ele estava a 2 metros por segundo. Se chocou contra o latão. Como o latão não é tão pesado assim, 20 quilos, né, um terço da massa dele, então a redução de velocidade também não foi tão considerável. Ele estava a 2 metros por segundo, com o impacto teve uma redução de velocidade, mas passou a ser apenas 1,5. Teve uma redução de apenas meio metro por segundo. Né? Vamos para o número 4. Determine a velocidade de recuo. Isso. É a mesma coisa? Mesma coisa. De um canhão com massa 400 kg, que após o tiro libera uma bala de 8 kg e uma velocidade de 300 metros por segundo. Determine a velocidade de recuo, né? No caso, é 40 vezes a velocidade zero, né? Que ele está parado. Certo. Igual a 8 vezes 300. Antes, ó, pensa nos dois objetos antes. Você tem o canhão e tem a bala, né? Antes, algum deles tem quantidade de movimento? Não. Então, antes vai ser zero para os dois. Zero igual a alguma coisa. Aí você vê qual vai ser a distribuição dessa quantidade de movimento. A dificuldade de montar alguma coisa. Não está batendo, não. Estou errando alguma coisa. Tu lembraste de colocar uma velocidade sendo negativa? Porque o canhão vai sair para um lado e a bala para o outro, né? A montagem ficou como? Zero igual a 400 vezes... a velocidade de recuo. Já pode somar, né? O peso dos dois ou não? Peraí. Não, porque aí, nesse caso, eles têm massas diferentes, né? Então, a velocidade de recuo do canhão vai ser bem diferente da velocidade de disparo da bala. São velocidades diferentes. Então, não pode somar, não. Então, vezes zero, né? Eu fiz assim, 400 vezes zero, menos 8 vezes 300. Não, porque aí você já está na situação depois, ó. Deixa eu mostrar aqui. Você tem primeiro, como é que eu vou desenhar um canhão? Tá aqui o canhão, tá bom? Ó, inicialmente, o que é que tu tem? Hã? Tá parecendo. Tá convencendo? Deixa eu ver aqui. Determine a velocidade de um canhão. Ó, inicialmente, a bala está em algum lugar aqui no interior. Então, tudo bem. Antes, você tem a massa do canhão mais a massa... Cadê? 8 quilos. Mais a massa da bala. Beleza. Essa situação anterior, a gente poderia realmente somar os dois. Eu dizer que 400 mais 8 vezes a velocidade. Antes do disparo. É o inicial. Igual, só que a gente já sabe que isso aqui vai dar zero, né? Que a velocidade é zero, eles estão parados, tá? Mas aqui você poderia somar os dois. Só que depois do disparo, o que é que vai acontecer? Em teoria, o canhão ele vai sofrer um certo recuo à esquerda, enquanto a bala foi lançada, projetada à direita. Mas eles vão ter velocidades diferentes porque a massa dos dois é diferente. É que nem lá a situação dos dois patinadores. Os dois não tinham massas diferentes, velocidades diferentes. Aí, quando eu te pedi para fazer com massas iguais, as velocidades foram iguais. Então, aqui a gente não pode somar por isso, porque tudo vai ser diferente. Então, o canhão, você tem que botar a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, que é justamente a velocidade de recuo que a gente quer descobrir, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Certo? E lembrando que esse termo à esquerda todo vai ser igual a zero.
Tá? Mas eu também acabei esquecendo. Uma dessas velocidades tem que ser negativa. Então, bota aqui negativo por segundo T, faz assim. Não mudou muita coisa, não? Que eu fiz. Hã? Foi? Acho que foi isso que eu fiz. Por quê? Porque substituindo vai ficar assim, ó, 0 igual. Cadê a massa do... Cadê a... O 0 igual a 400, né? Pronto. Massa do canhão. Massa do canhão, 400, vezes a velocidade que a gente quer descobrir, né? Menos a massa 8 da bala, 8 vezes 300. Foi isso mesmo? Então, foi isso que eu fiz. Aqui já matou, então. Passa o 400 para o outro lado, 400V. É porque eu falei, tu falou para mim que... Não sei se não estava certo. Como é? Não, mas é porque eu entendi você dizer assim, que tu tinha pegado a velocidade do canhão vezes 0, colocado 0, não foi? Não entendi isso. Sim, foi. Foi, pois é, mas não, essa é a velocidade que a gente vai descobrir aqui depois da colisão. Aliás, depois da colisão não, que é depois do disparo, né? Sim. 8 vezes 300, né? Dá... 8 vezes 3 dá 16, 24, 2.400, né? Isso. Dividido por 400. 2.400 dividido por 400. Ou pode ser 24 dividido por 4, né? Mais fácil. É 6, né? Isso, exatamente. 6 metros por segundo a velocidade de recuo. Durante o reparo de estação espacial internacional, uma cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Fica a mesma situação, né, das questões anteriores, 0 igual a... Sim. Certo. 0 igual a 360 vezes 0,2 mais 90 vezes a velocidade do cosmonauta, né? 360 vezes 0,2. Depois vem o quê? Mais 90. Menos. Porque aí vai ser o mesmo esquema. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Verdade. Mas o resto está correto. Mas assim, também se você não colocar nesse momento, esse sinal, ele não vai implicar nada não. Só que o resultado você vai ter uma resposta negativa, entendeu? Mas não vai também influenciar tanta coisa. A gente costuma logo colocar para o resultado dar positivo. Fica 90V, né? Igual a 72. Pronto. Aí você tem duas opções. Você pode fazer direto essa divisão ou ver se tu consegue simplificar logo aqui. Será que tem o mesmo número que eu consiga simplificar o 72 e o 90? Tem uma simplificação muito boa que você ganharia muito tempo aí nessa divisão. É 9, né? Pronto. Divide os dois termos aí por 9. Como é que vai ficar? Fica 8 e fica 10, né? Olha aí. 8 dividido por 10. Só andar uma casa, a vírgula. Exatamente. 0,8. Pronto. Fechou. Foi até a quinta questão. Então, pronto. O outro que eu ia te passar, que tem a história do peso vezes sendo o ângulo, é esse aqui. Mas então, não sei se já apareceu aí para ti, e tá meio lento aqui na internet. Ó. Só que então a gente vai deixar para trabalhar amanhã. Aí já é outra história que a gente vai ter que fazer. A gente estava estudando a força sempre aqui bem no sentido horizontal, né? Agora a gente vai começar a trabalhar com a força sendo aplicada num certo ângulo. Aí a gente vai ter que trabalhar com componentes vertical e horizontal. Certo? Olha que legal. Certo. Tu botou essa mãozinha aí, foi? Foi. Legal. Dá para botar. Nossa, show. Então, apareceu aqui.
Apareceu aqui em inglês, Rodrigo Alves raised the hand, quer dizer, tipo, levantou a mão. Legal. Interessante, viu? Pois beleza, cara. Aí amanhã, Rodrigo, como é que tu vai querer mesmo esquema, ou tu presencial, tu que sabes aí. Pode ser presencial, eu tô bem melhor. Pronto, então, peraí, deixa eu ver amanhã. Só que aí amanhã tem que ser à tarde, porque à noite já tenho uma aula marcada. Pode ser à tarde, então. Pronto, naquele esquema lá das 2h30, ok? Pois Ok, beleza, valeu, valeu. Eder.